eu abri uma caixinha de pergunta, perguntando a vocês assim, na sua opinião, qual é o alimento que mais engorda? Foram muitas mensagens, muitas mensagens. Eu não respondi nos stories de propósito, porque eu queria trazer isso aqui para vocês, para a gente falar um pouco sobre isso. Porque o que eu venho percebendo? Ainda que eu, esteja aqui todos os dias postando vídeos nos stories, fazendo lives com vocês, ainda tem muita gente que tem medo ainda de alguns alimentos e que atribui o ganho de peso a esses alimentos, né? Ainda que saiba, ainda que tenha consciência. Então eu quero insistir um pouco mais nisso aí com vocês para a gente falar sobre essa questão que eu sempre venho trazendo para vocês, de que não existe nenhum alimento que por si só tenha capacidade de te engordar ou de te emagrecer. E foi muito bacana porque, olha só, parte das respostas, elas foram realmente de alimentos. Então, eu até suponho que sejam pessoas ainda que estão vivendo um momento de transformação. Algumas eu sei que chegaram recentemente aqui no Instagram, me conhecem há pouco tempo, né? Ainda estão formando essa opinião. E uma grande parte, uma outra parte das respostas já são de pessoas que me acompanham há mais tempo e que já despertaram para essa consciência do comer de tudo, só não tudo, como eu sempre falo para vocês. E olha que coisa curiosa. Não sei se você sabe, mas eu já fui chamada da louca do pão, né? Toda vez quando eu falo para vocês assim, né, que pode comer isso, pode comer aquilo, né? Certa vez em um momento aí da minha vida onde eu comecei a propagar que realmente era possível comer, que inclusive pão, sim, é possível você comer, é permitido dentro de um processo de emagrecimento, me chamavam da louca do pão. Mas por fim eu acabou me divertindo isso, né? Porque realmente, infelizmente, há muitas pessoas que têm essa crença de que determinados alimentos eles engordam, independente da quantidade que você coma, ele vai engordar. E não é isso que acontece. O que eu sempre falo para vocês da matemática do emagrecimento, ela é uma só, né? Matemática. Não vamos entrar aqui agora na porção emocional. Vamos primeiro nos ater aqui à lógica. O que é a lógica do emagrecimento que eu sempre falo? Comer menos, gastar mais. Você fez essa conta, fechou em déficit calórico, você está gastando mais energia do que consumindo, o emagrecimento ele acontece, tá? Essa é a parte matemática do emagrecimento. Agora a gente tem aí 136 outras vertentes envolvidas, outras nuances envolvidas dentro do processo de emagrecimento que acaba deixando muito mais complexo do que simplesmente a gente pensar na boca. Mas olha só os alimentos aqui que vieram na lista, quero comentar sobre alguns com vocês. Temos pão como campeão de audiência. O pão foi o alimento mais comentado por todas as mulheres, né? Entre todas as que responderam, o pão foi o alimento mais condenado dentro do processo de emagrecimento. Então, muita gente ainda acha que pão engorda. Vamos lá, meus amores, pão engorda? Não, pão não engorda. O que engorda? Excesso. Comer sem equilíbrio, comer em excesso, comer além do que você precisa, principalmente dentro do comer emocional. Comer emocional leva a pessoa a comer em excesso qualquer alimento que seja, e é esse excesso que vai trazer o ganho de peso para vocês, né? Para quem comer em excesso. Então, pão é vilão? Não, jamais, de jeito nenhum, não é nunca. O que é vilão? Excesso, descontrole, desequilíbrio. Segundo alimento mais votado, cerveja. O que acontece com a cerveja? Você sabe que assim, qual é a característica que eu vejo, né, onde as pessoas mais pegam para atribuir isso? O povo fala, mas a cerveja tem muito carboidrato. Sim, mas vamos seguir a mesma lógica do pão, gente. Se você consegue tomar uma cerveja, duas ali que seja, e aquilo ali para você não é problema, você se controla tranquilamente, para de beber, aquilo ali para você não vai ser um problema, não é o que vai fazer você engordar, se tiver dentro desse balanço calórico que eu falo para vocês sempre. Tudo bem, independente se a caloria tá vindo da cerveja, se a caloria tá vindo do pão, se tiver em excesso, isso aí vai ser convertido em gordura. Claro, tá, gente, que a origem da caloria para nós importa muito. Obviamente que por exemplo, eu não posso pensar numa long neck que tem, sei lá, 130 calorias, uma cerveja, e dizer muitas vezes que
sei lá, 2 bananas eu tenho a mesma caloria, que meu corpo vai reconhecer essa caloria da mesma forma? Obviamente que não, né? Eu tenho nutrientes envolvidos ali na banana que não estão presentes na cerveja. Mas se a gente pensa em caloria simplesmente, sim. Obviamente que eu não tenho esse pensamento, me importa muito a origem, obviamente, né? A origem desses alimentos. Cerveja, pensando na cerveja, sim, tem carboidrato? Tem. Mas cerveja tem álcool. E assim, vocês sabiam que álcool só perde em calorias para gordura? É isso aí. Calorias, ou álcool, não, deixa eu falar primeiro do carboidrato. Carboidratos e proteínas, eles têm 4 calorias por grama. 4 calorias por grama, carboidrato e proteína. Gordura tem 9 calorias por grama. E álcool tem 7 calorias por grama. Então o álcool, ele oferece mais calorias do que simplesmente o carboidrato e a proteína. Então se a gente olha para a cerveja, além de ter o carboidrato ali dentro, que também oferece caloria, a gente tem uma caloria ainda maior que é pelo álcool. Então quanto mais teor alcoólico numa bebida, maior a caloria. E óbvio que se você exagerar, não só a cerveja, mas qualquer outra bebida alcoólica, aquilo pode sim te colocar numa condição de exagero de consumo calórico. E isso pode promover o ganho de peso, o aumento ali da gordura e você engordar. Mas vocês estão vendo que independe do alimento, gente. A mesma coisa acontece, por exemplo, se você excede em qualquer alimento, excedeu, entrou nessa coisa do superávit calórico, esse ganho de peso ele pode acontecer. Se você tiver em superávit calórico, principalmente uma coisa frequente, uma coisa que aconteça sempre. E aí, olha só, terceiro lugar do alimento que vocês colocaram lá pra mim que mais engorda, açúcar. Gente, açúcar também, tá? Máxima, não engorda, engorda excesso. Agora, vocês sabem qual é o problema do açúcar? As pessoas culpam o açúcar, né? Demonizam ali o açúcar, mas as pessoas se esquecem que geralmente o alimento que a pessoa exagera, ele não tem só açúcar, ele tem gordura na composição, é um alimento que quase sempre não é uma qualidade tão boa daquela caloria, tem uma gordura vegetal ali dentro. Então tá aí nos doces, nas guloseimas compradas prontas, nos biscoitos recheados, nas bebidas açucaradas, nos refrigerantes. Então também da mesma forma, açúcar não é problema, não é problema. Não tenham medo, não se prendam, tá? A esse pensamento, culpando o açúcar. Essa semana foi até engraçado, porque eu acho que não sei se foi 2 ou 3 dos atendimentos que eu fiz semana passada, que eu me lembro bem de 2 pessoas, que sentaram comigo dizendo assim: Nutri, eu tenho certeza que meu problema é açúcar, então eu tô tentando tirar açúcar de tudo, minha alimentação tá 0 açúcar, mas eu já percebi que eu não tô emagrecendo. Porque o problema não é esse, gente. Não é só o açúcar, é o excesso, como eu sempre bato em cima com vocês, assim, que eu fico insistindo nisso. O quarto alimento, coitadinho, também, crucificado, arroz. Arroz não engorda não, gente. Aí até eu achei engraçado que a Célia botou que nenhum alimento engorda, quem engorda sou eu. Então assim, tem exagero, qualquer alimento que seja ele, te colocou em superávit calórico, vai engordar. Vinho é ótimo, gente, fica tranquilo, eu tô vendo que a polêmica do vinho tá aqui nos comentários. A mesma coisa, qual é o problema do vinho? Excesso. Se você toma lá uma tacinha, pega uma garrafa de vinho, divide com outras pessoas, você se atém a uma ou 2 taças ali, até chegando a 200, 250 ml por dia, aquilo ali não vai ser problema para você, fique tranquila, tá bom? Fique sossegado, então não tenha medo do vinho, vinho é excelente, tem propriedades terapêuticas, vinho é antioxidante, ele tem propriedades anti-inflamatórias. Então assim, a gente tem que ter medo do excesso da mesma forma. Excesso da bebida, assim como excesso da comida, é que é o grande problema. Outro alimento que eu trouxe, acho que eu numerei 1, 2, 3, 4, 5. Escolhi os 5 mais falados por vocês. O quinto alimento, alimentos produzidos com farinha branca. O que é isso? Pão, pizza, pães brancos, hambúrguer, doces ali, tortas que tenham farinha branca na composição. Mais uma vez eu insisto, o problema não é a farinha, é o jeito que aquele alimento foi feito, muitas vezes a quantidade, obviamente, que você come daquele alimento e todo o acompanhamento que está junto dentro daquela lista de ingredientes que tem naquele alimento. Então, não tenham medo de comer alimentos preparados com farinha branca, desde que você não tenha, obviamente, nenhum problema em relação ao glúten. Quando eu falo farinha branca, gente, eu penso farinha de trigo,
né, que o nosso consumo anual de farinha de trigo, o consumo anual do brasileiro, ele é muito alto. Então, o problema é a farinha? Não, é o excesso no consumo. Esse sempre vai ser o grande problema da alimentação de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Farinha branca é problema para quem, gente? Farinha de trigo é problema para quem? Para quem tem doença celíaca, para quem tem sensibilidade não celíaca ao glúten, para quem tem alergia ao glúten ou à glutenina, que é uma outra fração da proteína também. Então, essas pessoas vão ter problemas se comerem a farinha branca, mas o problema dessas pessoas não é ganho de peso, não. O problema dessas pessoas é desconforto. Vai barriga inchar, se for caso de alergia, pode vir uma reação mais grave, fechamento de glote, dá dermatite, coceira, pele em pólen. Então, assim, o problema é outro, tá? Não é associado a peso. Que ela me pediu para falar sobre a quantidade desses alimentos. Gente, isso é muito relativo, tá? Então, assim, obviamente, por exemplo, dentro do Pede Pra Elas, que é o meu programa de emagrecimento, as meninas ali seguem um cardápio onde eu faço uma quantidade média para uma mulher que ela possa comer. Mas ali eu já conheço muito mais da rotina dela, elas já estão inteiradas comigo, elas já passaram pelo PPI. Então, ali dentro eu consigo direcionar muito mais. Mas essa questão de quantidade, como também eu sempre bato em cima com vocês, ela está dentro dessa questão de você respeitar a saciedade. De você respeitar a sua fome e de você respeitar a sua saciedade. Diferente, por exemplo, quando eu falo de um atleta, né, que depende de uma melhora de performance, uma pessoa que depende realmente de uma ingestão calórica muito mais controlada, para que ele alcance resultados, para que melhore o desempenho. Para essa pessoa, super importante que a gente faça um controle muito maior dessa ingestão calórica, mas sempre respeitando essa questão da fome e saciedade. Uma coisa, por exemplo, que eu faço com os meus atletas, eu nunca fecho o plano alimentar dele na primeira consulta. Nunca, nunca. Eu dou ali uma orientação média do que eu acho dentro do que ele me fala, do que come. E eu falo sempre à pessoa, olha, vai pesar isso aqui, vai conhecer porção, vai me dizer se isso aqui para você é suficiente, porque ainda assim a gente tem que respeitar fome e saciedade. E acima de tudo, emoções. Atleta também trata de emoção. Viu? Os meus atletas, todos eles, todos os meus praticantes aí de corrida, de crossfit, de endurance, né, que eu acompanho, então assim, todos eu tenho esse cuidado, essa preocupação com a porção emocional, porque afinal de contas, somos todos humanos, todos temos emoções, sentimentos, sensações que influenciam na maneira como a gente se alimenta. Fala sobre o polvilho. Polvilho, ele é um derivado da mandioca. A mandioca foi ralada, ela é lavada, extrai ali o polvilho. Então, assim, é um produto de origem vegetal, mas ele é um pouco mais refinado. Por quê? Porque ali ele fica pobre em fibras. Da mesma coisa, não tem glúten nele. Então, para quem tem intolerância, problemas, alergias e sensibilidade ao glúten, pode comer o polvilho, porque não vai sentir esse desconforto ali abdominal, não vai ter essa reação alérgica. Agora, se a gente pensa em calorias, farinha de trigo, polvilho, tapioca, é a mesma coisa, tá? A questão calórica é a mesma, então assim, não são alimentos ricos em fibras, mas também não deixam de ser alimentos bons, tá? Não tenho nada contra o polvilho, não tenho nada contra o pão, contra a tapioca, não tenho nada contra alimento nenhum. Sempre tenho a favor do equilíbrio. Quem tem pressão alta pode tomar vinho? Pode, nessa quantidade que eu sempre falo para vocês, 200 ml, 250 ml, mas o problema também da pessoa que tem pressão alta jamais vai ser só o vinho, tá? Se ela estiver descontrolada. Pode ter certeza que está associado a estilo de vida, a alimentação, a sedentarismo, ao excesso no consumo de determinados alimentos, né? Ao estresse, à falta de sono, à falta de beber água. Então nunca é só um fator que influencia numa condição de pressão alta, tá bom? Porque a preocupação de muitas pessoas, muitas pessoas têm uma preocupação infundada sobre índice glicêmico dos alimentos. O que vai acontecer? O que está acontecendo, gente? Hoje nós temos muita informação, muita. A rede social está aqui, a internet está aí. Hoje a pessoa dá um Google lá, uma pesquisa, vem aquele mundaréu de informação, vem coisas que se confrontam, vem coisas que falam a mesma coisa, mas enfim. Fato é que a gente tem uma enxurrada de informações e nem todas as informações têm fundamento, né? E na verdade fazem sentido também. O índice glicêmico é um deles.
É uma das coisas que a gente não tem que se preocupar. Mas deixa eu explicar para vocês o que é índice glicêmico. E que se fosse para a gente se preocupar com algo, seria muito mais importante a gente se preocupar com carga glicêmica. Mas também não é o propósito. Mas eu vou explicar para vocês o que é índice glicêmico, o que é carga glicêmica. Índice glicêmico, ele avalia a velocidade de absorção daquele carboidrato e o quanto ele libera de insulina, se vai dar pico de insulina. Às vezes a pessoa fala pra mim, nossa, eu não como pão porque faz pico de insulina. Muitas vezes, gente, a pessoa não tem noção daquilo que ela tá falando, mas ela tá replicando uma informação que ela viu, que ela ouviu, enfim, né? Que alguém levou pra ela aquela informação e a pessoa replica. A pessoa não tá errada. Quem tem a obrigação de saber disso sou eu, que sou nutricionista. Né? Por isso que eu tô aqui explicando isso para vocês. Então, mas assim, é bacana a gente aprender também, né? É gostoso a gente saber da informação legal. Se eu pensar em velocidade de absorção, eu vou considerar que todos os alimentos que têm glicose e frutose na composição, eles não são dignos de serem comidos porque a absorção deles vai ser muito rápida, se eu olhar isso. Só que muito mais importante do que a gente saber a velocidade de absorção desse ou daquele alimento é a gente saber a origem daquele carboidrato. E isso quem mede, quem avalia é a carga glicêmica daquele alimento. São coisas completamente distintas. Sabe por quê? Olha só, melancia. Melancia é uma fruta que tem índice glicêmico alto, mas ela tem uma carga glicêmica mínima, insignificante. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Que melancia é um excelente alimento que você não tem que se preocupar com índice glicêmico. Na verdade, nem com carga glicêmica. Ah, mas e o diabético? O diabético, ele tem que ficar lá fazendo conta da carga glicêmica? Não, ele tem que aprender a fazer boas escolhas dos alimentos dele, manter essa glicemia controlada. Se for um diabético do tipo 1, insulino dependente, ter disciplina na alimentação para que ele possa também ter uma alimentação muito flexível. Então, o diabético, né, como eu estava falando, o diabético do tipo 1, insulino dependente, ele tem que ter disciplina, fazer o uso correto da insulina, para que ele possa ter uma vida normal, que ele siga comendo coisas também que para ele estão adequadas. Quem tem diabetes do tipo 2, garanto para vocês também que o problema não é carga glicêmica ou índice glicêmico. Da mesma forma, meus amores, é estilo de vida. É estilo de vida. Ninguém desenvolve diabetes do tipo 2 sem ter um estilo de vida anterior a isso. Uma pessoa sedentária, uma pessoa estressada, uma pessoa que tem síndrome metabólica, que está sofrendo com obesidade, que tem alta ingestão de açúcares, gorduras, não isoladamente, mas num alimento, por exemplo, um biscoito recheado, sucos de caixinha, bolinhos prontos, comida congelada ali, aquela coisa dentro da praticidade. Então, o problema dessas pessoas que precisam mudar hábitos não é índice glicêmico e não é carga glicêmica. Índice glicêmico, velocidade de absorção. Carga glicêmica, qualidade, origem daquele carboidrato. Isso sim deveria ser mais importante. Mas não se preocupem com isso, tá bom? A tapioca tem muita caloria. A panqueca de banana com tapioca e ovo faz colesterol e glicemia aumentar? Vamos lá novamente. A primeira coisa que eu vou responder para você, né, por si só não tem alimento, nenhum alimento vai fazer acontecer isso com você. Se aquilo estiver dentro de um balanço calórico bacana para você, dentro da sua necessidade diária, sem exagero. Tapioca é um alimento calórico, mas assim como pão, assim como, por exemplo, batata. Então, assim, são diferentes alimentos, excelentes alimentos, tem caloria. O problema da alimentação, gente, insisto com vocês, não é caloria, é excesso. Caloria é energia que vai vir dentro do nosso corpo, para dentro do nosso corpo, para que o nosso corpo use aquilo lá dentro das funções vitais dele, para nos manter vivas, fazer as nossas atividades diárias, tudo aquilo que a gente precisa. Mas o problema da alimentação nunca foi, nunca vai ser só caloria, tá bom? Então, assim, tapioca é bom? É bom, depende pra quem. Agora, assim, dizer que a tapioca é o melhor alimento para quem quer emagrecer, como já aconteceu, a tapioca foi colocada no altar, né? As pessoas deixaram de comer pão para ir pra tapioca como se a tapioca fosse resolver todo o problema do emagrecimento, e não. Ela tem tanta caloria quanto um pão, normal isso, super normal, isso não é problema, mas está longe de ser um alimento milagroso, é um bom alimento. Eu, por exemplo, adoro tapioca, eu revezo, eu como pão, tapioca, crepioca, né? Eu mudo ali as minhas preparações, mas por uma questão de gosto, porque eu gosto. A panqueca de banana com tapioca e ovo faz colesterol e glicemia. Excesso, tá, gente? Ovo não sobe colesterol, ovo não é vilão de colesterol.
Outro dia eu fiz até um story brincando sobre isso, do ovo. Ovo, coitadinho, é ótimo, excelente alimento, maravilhoso. Não tem problema comer ovo quem tem colesterol elevado. Mesma coisa, problema do colesterol não é excesso só na alimentação, é todo um estilo de vida envolvido. Qual sua opinião sobre o jejum intermitente e também sobre comer de 3 em 3 horas? Vou responder primeiro de 3 em 3 horas. Não é regra para ninguém. Não existe essa regra, isso é um mito hoje dentro da nutrição. Depende de quem a gente está falando, mas da onde surgiu esse de 3 em 3 horas? Porque observou-se que a média de tempo de 3 horas é o tempo suficiente para que o alimento digira o alimento de uma refeição anterior e que você passe a sentir fome, que seu corpo passe a ter necessidade de comer novamente. Mas isso é média, gente. Então, quando a gente fala em alimentação de 3 em 3 horas, isso não é regra para ninguém, a gente está falando em média. Se a gente fala em média, a gente jamais pode generalizar isso, tá bom? Então não é regra. Sempre trabalha essa questão fome e saciedade. Então, assim, ontem, por exemplo, eu fiz o atendimento do Emanuel, que é maratonista, ultramaratonista. O Emanuel faz 4 refeições ao dia. Então, assim, não é regra isso, porque se a gente for pegar aí, ele está tendo intervalos maiores de refeição. Então, isso vai dentro da individualidade de cada pessoa. Jejum intermitente, eu sigo a mesma lógica, porque jejum intermitente hoje, as pessoas fazem por 2 razões. A primeira delas, pensando em emagrecimento. Pensando em emagrecimento, jejum intermitente não oferece mais vantagem do que uma dieta equilibrada, onde a pessoa come várias vezes ao dia, inclusive começando com o café da manhã. Então, pensando em emagrecimento, não é mais vantajoso. Por quê? Porque tudo aquilo que coloca a pessoa em déficit calórico, comendo menos, gastando mais, vai promover o emagrecimento. Seja por uma dieta completa, seja pelo jejum intermitente. Então, não tem diferença, tá bom? Agora, tem pessoas que praticam aí jejum intermitente 2, 3 vezes na semana, porque se sentem mais dispostas, se sentem mais atentas. Então, quanto a isso, ótimo. Sim, tem estudos também mostrando isso. Agora, não é para todo mundo, não é para qualquer pessoa, não é em qualquer situação e não faça isso sozinho. Procure um nutricionista para te orientar, para que você não tenha deficiência de nutriente, para que você também não coma em excesso, às vezes, no momento da alimentação, para que isso seja feito dentro da sua individualidade. Porque até para quebrar o jejum, a gente tem que saber como fazer, para que você quebre direitinho, tá bom? Então, não fiquem com medo. Eu fui ler aqui, ó. Não façam, eu penso sempre assim, né, gente? Se a gente, por exemplo, você cai e quebra um braço, você vai no ortopedista. Você tem um problema do coração, você vai ao cardiologista. A gente tem uma dor de cabeça, a gente vai ao neurologista. Eu quero aprender a fazer exercício, eu vou num personal trainer. Agora, as pessoas fazem muito sozinha a questão da alimentação. Então, assim, eu quero mexer na minha alimentação, eu quero aprender a comer bem, eu quero mudar algumas coisas na minha vida, procure um nutricionista. Tá bom? Faça isso por você. Gin e vodka, mais calórico que vinho? Um drink é maior que uma taça de vinho? Gin e vodka, sim, ele é mais calórico porque tem mais teor alcoólico. Quanto mais teor alcoólico na bebida, mais álcool a gente tem, mais calorias a gente tem. Então, assim, uma taça de vinho aí de 200 ml vai oferecer em torno... 200 ml vai trazer em torno de 180, 200 calorias. Uma dose de gin, ela vai trazer em torno de 300 calorias, 280. O negócio que às vezes você até fica com uma taça de vinho ou 2. Dificilmente a pessoa às vezes toma só um gin. E às vezes ela põe a soda ali dentro, vem outras coisas que também trazem calorias e às vezes um drink de gin pode chegar a ter 500 calorias. Então, bebidas destiladas são mais calóricas do que bebidas fermentadas. Aí a gente tem que ter cuidado na quantidade. Mesma coisa da tapioca, tudo gosto demais do cuscuz, acho um alimento muito bacana, uma origem de caloria interessante, uma fonte de carboidrato excelente. Gosto sempre de combinar aí esse cuscuz, né, com ovinho ou com queijo, com uma carne seca, que fica gostoso, dá saciedade. Essa questão da combinação, gente, de carboidrato com uma proteína tá muito mais envolvido com a questão de saciedade do que de absorção e velocidade também de absorção de carboidrato. Eu vejo muitos profissionais e muitas pessoas, né, compartilhando esse tipo de informação, que, por exemplo,
Vai comer uma fruta, tem sempre que comer com uma fonte proteica por causa do carboidrato, né? Não, é por causa da saciedade. Quando a gente associa uma fonte proteica, uma fonte de gordura boa a um carboidrato, a velocidade de esvaziamento do estômago, aquela velocidade, ela diminui e você promove mais saciedade. Então, para uma pessoa que quer emagrecer, é interessante que ela tenha essa saciedade mais frequente para que ela não fique toda hora beliscando alguma coisa, procurando algo para mastigar, tá bom? Eu sou intolerante à lactose, não consigo viver sem por conta da gastronomia, sempre tomar a enzima. Thalita, deixa eu te falar, sabe por que eu não recomendo o uso constante da enzima? Porque com o tempo, se a gente usa todos os dias, tudo aquilo que é muito excesso, que a gente coloca, que não seja por meio da alimentação, a gente não tem como prever como é que, por exemplo, o intestino vai se comportar daqui a tanto tempo, se ele vai ficar mais resistente àquilo, se aquilo vai passar a ter o mesmo efeito para você, porque o corpo meio que se acostuma a tudo que a gente dá demais a ele. Nesse caso, de via oral, né, que não seja natural, que não seja comido. Então, mas, por exemplo, você que é da área de gastronomia, às vezes quando vai saber que tem alguma coisa específica, que você vai ter que degustar aquele alimento ali dentro de você está estudando, né, óbvio, você vai precisar comer aquilo, então, sem problema nenhum, você toma a sua enzima, né, assiste a sua aula, participa aí desse momento. Mas, por exemplo, o que eu vejo que as pessoas tomam muito e excedem demais, usam 2, 3 vezes ao dia, todo dia, e dá ressecamento intestinal, mexe muito com a microbiota intestinal, mexe com o processo digestivo. Então, assim, isso tem que ser muito bem orientado, tá bom? Sobre o uso do leite de soja, carne de soja, produtos à base de soja em geral, faz muito mal. Uso diário, eu sou a favor do equilíbrio sempre. Eu acho que a alimentação monótona não é bom para ninguém. Então, você ficar presa a um único tipo de alimento, em algum momento aquilo não vai ser legal, porque vai te privar de ter outros nutrientes que outros tantos alimentos, né, podem oferecer. Mas não, pode comer soja, não tem problema nenhum, pode mudar variações, soja é um bom alimento, né, não mexe com hormônios, isso é um mito também que o Google traz e muita gente aí, infelizmente, né, desinformada, propaga essa informação, não tem. O nosso fígado, ele é o principal órgão detoxificante. Então, tudo aquilo que a gente come, que de alguma forma não vai fazer bem para o nosso corpo, o nosso fígado ele vai se esforçar para excretar aquilo. Então, assim, às vezes as pessoas têm medo de tanta coisa, que não tem fundamento. Qual o probiótico mais indicado? Temos vários, são muitas marcas. Agora, se você, por exemplo, fizer uso diário de iogurte natural, de kefir, de kombucha, né? Para quem gosta aí de chucrute, alimento fermentado, de tofu, de miso, esses alimentos são todos alimentos que são probióticos que a gente pode manter na nossa alimentação diária. Agora, pensando em marca, temos muitos. Eu gosto muito de manipular também para os meus pacientes, dependendo da condição deles, assim, do que a gente está falando, do objetivo que eu tenho. Eu mando manipular, às vezes, dentro da quantidade individualizada para cada um e até nas cepas específicas, escolhendo qual o tipo de probiótico. Um beijo. Deus abençoe, fiquem com Deus e a gente segue conversando aqui, tá bom? Beijos, meus amores.